Glória a Deus. Aleluia. São todos amados e filhos queridos do nosso Deus. Nesta manhã, eu quero falar sobre uma parábola. Mas antes de entrar nela, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui gosta de banquete? Porque banquete sempre tem coisas boas, né? Tem aquelas coisas diferentes, gostosas, é uma mesa farta. E vocês sabiam que Deus gosta de fazer banquete? Que Deus tem uma festa e sabe preparar uma festa como ninguém para nós? É uma festa onde não falta nada. E como é que você acha que é a lista de convidados dessa festa? Eu quero falar sobre uma parábola que fala sobre o tipo de pessoas que está nessa lista. E eu pergunto para você, você gostaria de participar dessa festa, desta ceia ou desse banquete? Glória a Deus. Porque essa parábola ela vai falar de pessoas que recusaram o convite para esse banquete. E nós vemos aqui, para entendermos a parábola, eu quero começar com um versículo que está em Lucas, no capítulo 14, versículo 1, que diz assim: aconteceu que, ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando, e, ora, diante dele estava um homem hidrópico. Amados, aqui é para mostrar aonde é que Jesus se encontrava. Ele se encontrava na casa de um fariseu. Esse fariseu, ele convidou Jesus e convidou outras pessoas, porque eles faziam o seguinte, eles se convidavam, né? Eles faziam um banquete, aí se convidavam, porque eles esperavam que, como aquela pessoa deu um banquete, ela teria também que ser recebida por aqueles que ele convidou, que houvesse uma troca. E isso, amados, é como se fosse uma dívida, né? Que eles continuassem um convidando, mas sempre naquele mesmo grupo. E isso, amados, não é demonstração de amor e graça, mas de orgulho e de egoísmo. Em Mateus 6:1, nós lemos o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus diz lá no Sermão do Monte que ninguém saiba o que você está fazendo, faça sem receber nada em troca. E Jesus, então, ele está aqui na casa desse fariseu. Esse fariseu é o quê? É um líder religioso comprometido com a palavra, com a Torá, um estudioso que seguia rigorosamente a Torá. E aí, Jesus está ali, era um sábado, e eles costumavam, depois dos trabalhos na sinagoga, eles faziam um banquete, alguns deles, e convidavam uns aos outros. E aqui nós vemos o seguinte, algumas coisas acontecem na casa desse fariseu. Ali havia um homem hidrópico. Ele estava totalmente inchado e certamente tinha problema renal e problema cardíaco. Mas o interessante é por que esse homem estava ali? Por que convidaram? Porque, normalmente, pessoas doentes não eram convidadas. Mas esse homem foi convidado. Porque era para ser uma isca para pegar Jesus. Porque eles sabiam que Jesus não iria resistir ver um homem doente. E eles
Disseram então, bom, se ele curar, ele está indo contra a lei, porque no sábado não se pode curar. E se ele não curar, ele não está tendo piedade. E Jesus conheceu o coração deles e disse, mas olha, vocês quando algum animal de vocês cai num buraco, vocês vão deixar esse animal ali? Ou vocês vão buscá-lo? E aí eles se calaram. E Jesus está naquele jantar. E ele, então, ele observa as pessoas chegando. E como elas estavam se sentando. E ele, então, ele começa a falar de lugares à mesa de um casamento. E ele diz, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqueles que chegarem e se sentarem nos primeiros lugares, na festa de um casamento, eles podem ser retirados pelo dono da festa. Porque aquele lugar pode estar sendo ocupado por pessoas mais importantes que vocês. Pode estar reservado para a família ou outras pessoas. E se ele disser agora, eu sinto muito, mas, amigo, você vai ter que sair daqui e sentar lá atrás. Isso seria humilhante. E quando, Jesus então diz, quando você for à festa, sente-se no lugar de menor honra. Senta lá atrás. Porque se ele verdadeiramente, se você é importante para ele, ele vai te chamar. Ele vai te colocar lá na frente. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando do princípio do reino. Que o lugar de maior honra deve ser de menor honra. É aquele lugar que as pessoas vão ter quando elas se colocam lá atrás e, de repente, elas são chamadas. As pessoas são chamadas para um lugar de maior honra. Se você senta lá na frente, pode ser que você tenha que retroceder. E é isso que Jesus está dizendo. Para você não passar vergonha, para você não ser humilhado. Então, nós temos que entender, Jesus deixou a sua glória e veio aqui nos servir, veio se humilhar aqui no nosso meio. E depois ele dá um conselho, ele diz, quando você for fazer uma lista de convidados, não convide seus amigos, seus parentes, porque eles são pessoas que podem retribuir o que você está fazendo. Convide pessoas que não tenham como retribuir, assim você será recompensado por este banquete. Esse banquete que você deu a alguém, essa pessoa nunca vai ter condições de retribuir se você dá um banquete para alguém que não tem nada. E Jesus, então, diz, convide pessoas que não têm condições de retribuir. Porque a tua recompensa será na ressurreição dos justos, retribuição com uma coroa. E aí Jesus, então, começa a contar a parábola. E ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa, e por isso que Jesus conta essa parábola, ele diz, feliz aquele que comer do banquete do reino de Deus, e ele está falando de um banquete do reino de Deus. Por quê? Porque os fariseus achavam que eles iriam se sentar na mesa, lá no banquete, na eternidade, com Abraão, Moisés, Jacó. Só que aqui nós vemos o seguinte, que aquele que vai comer nesse banquete é alguém que tinha sido rejeitado. Quem vai comer nesse banquete são aqueles que nós, às vezes, olhamos e dissemos, esse não.
aqueles que nem esperamos serão os que vão comer no banquete. E eu imagino que alegria deve ser, foi isso que esse homem falou, que alegria deve ser participar desse banquete do reino. E aqui, então, Jesus conta a parábola. E eu quero ler essa parábola, que diz, no versículo 15, Lucas 14, 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Aleluia. Aqui nós temos um banquete preparado por Deus. E como eu já disse, Deus sabe preparar um banquete, porque esse banquete ele foi feito com amor, porque Deus não é insensível ao sofrimento e à dor. E o banquete está sendo preparado, essa ideia de banquete, ela já vem lá em Isaías 25, 6 a 9, que diz: O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem guardamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Esse texto é um texto messiânico. E aqui existe já uma promessa. Existe a promessa de que Deus vai enxugar toda lágrima, todo o choro da humanidade. Ele vai reunir todo o povo para uma grande festa de celebração à vida, porque o Senhor soberano enxugará toda lágrima, a morte não existirá mais, existe um banquete. E quando nós pensamos no reino de Deus e na salvação, e quando pensamos também no grande banquete, ele é passado, ele é presente e ele é futuro. Nós precisamos entender que a salvação, ela é passado, nós somos salvos em Cristo quando Ele morreu naquela cruz. Ela é presente, nós estamos sendo salvos pela obra de Cristo em nossas vidas, pela obra do Espírito Santo, nos livrando do pecado, e nós seremos salvos no futuro quando Jesus Cristo voltar. Aleluia! A salvação, então, é passado, presente e futuro. O reino de Deus é passado, porque o reino de Deus foi estabelecido naquela cruz e na ressurreição. Ele é presente porque Deus está
reinando quando começa a reinar em cada coração dos seus filhos. Esse reino está sendo estabelecido quando cada estrutura de injustiça começa a ser transformada. Deus está estabelecendo seu reino, e ele é futuro porque o reino será estabelecido na sua plenitude no vindouro, na volta de Jesus Cristo, que nós como igreja cremos que ele está vindo. E esse banquete, ele não é diferente, esse banquete é passado. Lá em Isaías, na hora, ele fala desse banquete como realidade futura. Ele é presente na época de Jesus, porque aquele banquete já tinha começado. Ele tinha começado e estava acontecendo quando ele reuniu todos os povos. Jesus já estava enxugando todas as lágrimas lá na Galileia. Nós já estávamos tendo uma demonstração deste banquete. Esse banquete era o futuro e continua sendo o futuro também para nós, porque ele será estabelecido e esse banquete será celebrado de forma plena na volta de Jesus Cristo, quando ele voltar e completar toda a obra que ele começou, porque é passado, presente e é futuro. Aleluia. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que há pessoas que rejeitaram esse banquete. E há muitos ali que não estavam aceitando o banquete que Jesus estava estabelecendo, porque não estava dentro dos padrões deles. E nós sabemos, Jesus, ele não faz um banquete com os bons, nem faz um banquete com os justos. Ele junta ao redor de si todos os mancos, cegos, pobres, rejeitados. São estes que ele junta. Ele junta os bons, não ajunta os bons. Foi assim na Galileia. O banquete final, ele não será com os bons, porque nós não somos bons. Nós somos filhos, mas nós não somos bons. Quando nós nos achamos bons, a gente nem quer participar dessa ceia, dessa festa. Nós vamos e dissemos, essa festa não é para mim, eu sou bom demais para participar desse banquete que Jesus está fazendo. Esta é a perspectiva dos religiosos, dos fariseus. As pessoas conseguem transformar o banquete de Deus em exclusão. A interpretação dos religiosos da época, cegos, num padrão de santidade, de arrogância, de prepotência. Olha como eu sou bom. E é só os bons que estarão com Deus. Afinal, eu dou o dízimo. Afinal, eu jejuo, eu oro, eu sou muito bom. Mas eles, às vezes, transformam o banquete numa cilada. Jesus veio salvar pecadores. E Deus convida todos os povos para o banquete. Mas, lá em Mateus 22:14, diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podemos dizer que muitos são perdidos e poucos são salvos. Muitos ficam do lado de fora do reino de Deus e poucos entrarão no reino de Deus. Mas Deus preparou uma grande ceia, um grande banquete para o seu povo, para aqueles que de fato querem participar, que têm fome e sede de Deus. Aleluia. Aleluia. No versículo 16, ele diz que ele convidou muitos para esse banquete. Não foram poucos. Ele convidou muitos. Deus, ele não tem um convite para um grupo seleto, mas é para todos esse convite.
A salvação não é para um grupo de pessoas, a salvação é para todos. O convite à salvação, o chamado é para todos, mas nem todos serão salvos. Essa parábola, ela nos traz revelações para a minha vida e para a sua vida, e Deus falou muito comigo nessa parábola. No versículo 17, ele diz assim: vinde, porque tudo está preparado. Tudo está preparado. A hora da ceia está chegando do grande banquete. Deus preparou tudo. As mulheres sabem o trabalho que dá preparar uma ceia. Sabem o quanto é trabalhoso, o quanto é cansativo. Mas Deus não se cansa para preparar um grande banquete para nós. É a hora em que os anjos se levantam no céu. A hora em que Deus mandará o anjo dizendo: toque a trombeta, a mesa está posta. A casa já está pronta, tudo aquilo já está preparado, eu preparei tudo, podem vir. A hora da ceia, mandou o seu servo: olha, diga para os convidados, vinde. Está tudo preparado. O Espírito Santo de Deus está dizendo: já está tudo preparado. Será que a gente está entendendo que tudo está preparado? Que depende de nós participarmos dessa ceia? A mesa está preparada, o reino está preparado, a glória já está preparada, os anjos estão preparados, o céu está preparado, mas isso salta em nossos corações? Devemos nos perguntar: estamos preparados para essa grande ceia de Deus? Será que queremos participar desse grande banquete? No Oriente Médio, o convite é feito em 2 tempos. Primeiro se manda um convite. E depois, quando a gente não diz a hora, não fala, vai ser de manhã, de tarde ou de noite. A gente diz: olha, quando tudo estiver preparado, eu venho te chamar. É assim. Mas as pessoas que foram chamadas recusaram o convite, muitas delas. Porque tão importante quanto a ceia de Deus, preparada por nós, nós estamos preparados. Deus preparou essa ceia, mas nós estamos preparados. As bodas vão ser comemoradas, mas não por todos. Por aqueles que se acham dignos de participar dessa ceia. Deus manda convite, mas talvez eu e você estejamos ocupados demais para atender esse convite. A gente está ligado em tantas coisas. No versículo 18, ele diz que os convidados começaram a se desculpar. Aí vem o primeiro, que diz assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O interessante é que a gente compra a terra, mas a gente analisa muito bem antes. Ou você compra uma casa, você, antes de comprar, e você vai várias vezes lá, você já sabe como é. E esse homem, ele simplesmente deu a desculpa: eu não posso ir atender, eu estou muito ocupado. A prioridade dele não era o reino de Deus. A prioridade dele era o que ele havia conquistado e comprado. A terra, naquele tempo, para ele, era mais importante. E isso fez com que ele fizesse pouco caso desse convite maravilhoso. Muitas vezes, amados, nós também fizemos pouco caso de vir para a igreja, pouco caso
de nós dizer, olha, eu estou disposto a ajudar na igreja. Deus nos chama, mas a gente deleta. Os nossos afazeres, nossas conquistas, nos impedem de buscar a Deus, de atender ao chamado de Deus, ao chamado de salvação. Esse homem convidado, ele comprou um terreno, não tem nada demais em comprar um terreno, nada está errado. Mas a partir do momento que aquilo passa a ser prioridade na vida dele, aí o erro se instala. A partir que aquilo assume o lugar de Deus, e por causa daquilo, você não tem tempo para Deus. Então, a pessoa faz pouco caso do chamado de Deus, do convite que Ele faz. É como se você convidasse pessoas que viessem e dissessem, olha, domingo tem culto, você nunca foi, eu quero te convidar para ir na minha igreja. E a pessoa vai, tá, eu vou. Chega na hora, ela diz, não, eu tenho um outro compromisso. Mas quando nós amamos verdadeiramente e buscamos a Deus, nada nos impede quando Deus precisa ter a primazia em nossas vidas. Nada impede isso. Quando Deus está em primeiro lugar, quando Ele é o centro da nossa vida, quando nós o honramos, Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas. Quando nada é mais importante do que Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Senhor significa dono. Você tem dono. O teu dono é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida dele, morreu por você naquela cruz do Calvário. Por isso você tem dono. Quando nós o honramos, as outras coisas são secundárias. Tem uma história, eu creio que todos vocês já conhecem e já ouviram falar do grande evangelista Billy Graham. Ele um dia estava orando na casa dele, orando. E aí batem na porta. A secretária atende, e aí ali está um homem, e diz, olha, o presidente dos Estados Unidos deseja visitá-lo e conversar com ele. E a secretária, então, comunica isso a Billy Graham. A resposta dele foi, diga que eu estou muito ocupado, que ele me espere, porque eu estou falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e eu não posso atendê-lo. Ele que espere. Provavelmente nós também agiríamos dessa forma, iríamos dizer assim, olha, eu vou atender, é uma pessoa muito importante, o presidente na porta da minha casa, vai ver que ele tem algum cargo importante para mim, e a gente atenderia e deixaria Deus de lado, trocando Deus por migalhas. As outras coisas são mais importantes. E quantas vezes a gente troca Deus por migalha? Quando nós damos prioridade às coisas, às vezes, que são até supérfluas. Nós ainda precisamos aprender muito que Deus precisa ser a nossa prioridade em nossas vidas. Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas serão acrescentadas, são secundárias. Deus nos ama, se prestamos ou não prestamos. Ele é conosco. Se nós gostamos ou não, Ele nos ama. Ele te ama. Porque o amor dele é incondicional. Mas a honra é condicional. No livro de Samuel diz, porque aos que me honram, honrarei.
porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então, há pessoas que acham que Deus vai nos honrar quando nós o desonramos. Ah, Deus é amor. Cuidado, Deus é justiça. Aqui vemos que a conquista do terreno valia mais do que o convite do rei. As nossas conquistas têm muito mais o nosso coração do que o céu. A gente precisa refletir sobre isso. E aí vem o segundo convidado que diz assim: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Será que a gente compra boi sem testar? Será? Porque a gente tem que ver, eles estão ali no cangaço, ali, tem a canga, e aí a gente tem que ver os bois, as juntas de boi, eles conseguem trabalhar juntos, eles têm a mesma velocidade, eles conseguem andar na mesma direção, eles não brigam. E aí nós vemos que ele deu uma baita de uma desculpa. Isso demonstra que o seu trabalho era mais importante. Eu pergunto para você, quando você vai para uma concessionária e você vai comprar um carro usado, você não faz um test drive? A gente faz antes de comprar. Então, tudo isso aqui são desculpas. Desculpas esfarrapadas. E será que as nossas ocupações, nossos sonhos, nossos projetos, trabalhos, têm roubado o nosso coração, a ponto de nós fazermos pouco caso do céu? O grande problema, amados, é que nós estamos apegados à terra. Um lugar onde nós estamos apenas de passagem e estamos perdendo a grande eternidade. Eu não sei se é porque eu já tenho uma idade avançada, mas eu penso muito na eternidade. Eu fico pensando, quando é que eu vou para lá? Porque eu quero ir. Então, Deus tem um grande banquete. E o grande banquete com Deus é mais importante do que tudo, mais do que a nossa família, mais do que a nossa própria vida. A gente precisa entender isso. Porque está escrito que aquele que amar sua própria vida mais do que ele, não é digno de ser o seu discípulo. Nós, às vezes, vivemos de maneira que todas as nossas vontades têm que ser saciadas, que elas sejam feitas do nosso jeito, que o mundo se curve diante de nós. Mas Jesus, ele disse o contrário. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, achá-la. Nós temos que refletir sobre isso. O que é que tem tido importância na nossa vida? O terceiro, ele diz, o terceiro convidado, casei-me e por isso não posso ir. O terceiro convidado não tinha desculpas, porque os casamentos judaicos, eles eram programados com muita antecedência. Era tudo muito longo, né? Muito detalhista. E aí, ele diz não na última hora. Ele sabia que ele iria se casar. E por que ele não avisou, olha, eu vou casar, então eu não vou, eu não posso ir? Porque esses banquetes, eles eram apenas para homens, não para mulheres.
E esse homem recém-casado, ele recebia, os homens, quando casavam em Israel, os jovens, eles recebiam uma licença militar durante 1 ano. Eles não precisavam servir. Mas eles não estavam liberados para compromissos sociais. E aí nós vemos que foi outra mentira, né? Foi uma desculpa. Nesses 3 casos, eram desculpas, e o interessante é que eles rejeitaram esses convites em cima da hora. Primeiro disseram, nós vamos, e depois, quando veio, está tudo preparado. Não, agora eu não vou mais, não quero mais ir. Sabe, amados, a gente pode definir uma desculpa como um invólucro de motivos recheados de mentiras. É isso. E talvez esses 3 até esperassem que fossem convidados novamente. Esse homem havia preparado um banquete para muitas pessoas. E não desejava desperdiçar comida. E assim, ele enviou, o dono do banquete enviou o servo, quando o servo disse, olha, eles não vêm, tem uma porção de gente que não vem. Ele disse, vai lá nos becos, procura. Ele diz, vai nos becos, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. É isso que ele diz para ele. Leva, traz os párias da sociedade, os indesejáveis, os vagabundos, todo tipo de pessoa que Jesus veio salvar. Jesus veio salvar esses. E lá em Lucas 15, 1 e 2 diz, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E aí nós vemos como os religiosos criticavam Jesus. E essas pessoas, esses indesejáveis, eles certamente não se achavam dignos para uma festa tão sofisticada, um banquete tão sofisticado. E talvez muitos também acham que estão dentro da igreja e acham, não, eu não tenho condições de assumir certo posto na igreja. Eu não posso, eu não sei fazer. Mas quem foi que Jesus pegou como discípulo? Pessoas que eles dizem, está escrito, eram pessoas simples, pescadores, e Jesus os transformou. Então, amados, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. E nós podemos fazer, sim. Deus nos capacita para a obra que Ele tem nas nossas vidas. Para quê? Para que a igreja, para que a noiva seja cada vez mais edificada, purificada. É isso que Deus exige de nós. E aqui, eles não estavam preparados, porque os pobres, eles não tinham dinheiro para comprar campo, não tinham dinheiro para comprar junta de boi, os aleijados, os mancos, dificilmente casavam. E aí, este é um grupo solitário, faminto, felizes por filar uma boia. Estavam ali, agora. Ninguém reconhecia eles, ninguém queria saber deles. Mas Jesus veio para esses. Jesus veio para nós pecadores, para nós que somos tão falhos, que erramos tanto. E Jesus diz, vem, o banquete está pronto, vem, porque eu já paguei o preço. O anfitrião, ele
não só chamou outros para tomar o lugar dos convidados, como fechou as portas para que os primeiros convidados não pudessem entrar, caso mudassem de ideia. O que Jesus está nos dizendo aqui é que eles estão rejeitando a graça de Deus. Vocês estão cuspindo na cruz. Vocês estão rejeitando um amor pleno, absoluto, por causa da autossuficiência, do legalismo, da rebeldia, por não aceitar sentar na mesma mesa daquele que é sujo, daquele que é indesejável. Os religiosos não estavam dispostos a sentar nessa mesa. Eram elitistas. O anfitrião estava irado. Você pode imaginar Deus irado? Dificilmente nós podemos imaginar Deus expressando sua ira, justa contra os que rejeitam seus convites amáveis. Mas Deus se ira. Em Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Somos advertidos a não tratar com descaso o convite de Deus. Jesus, ele falou essa parábola para os judeus presunçosos, que estavam tão certos que comeriam o pão no reino de Deus. Os líderes religiosos, eles rejeitaram o evangelho, e por isso a mensagem das boas novas, ela foi levada para quem? Ela foi levada para os samaritanos, ela foi levada para os gentios, para os pecadores, e não para aqueles que se achavam tão bons. E essa parábola se aplica a nós hoje, pecadores. Deus ainda diz: vinde, porque tudo está preparado. Não é mais preciso fazer coisa alguma para ter a alma salva, porque Jesus já fez, consumou a obra da redenção quando morreu na cruz e ressuscitou. O banquete está na mesa, o convite é gratuito. Você não precisa pagar nada. E nós somos todos convidados. Mas será que a gente gostaria de se sentar à mesa com os coxos, com os mancos, com os cegos, com os desprezíveis? Ou nós nos achamos bons demais? Mas a graça do nosso Deus, a graça abraça aqueles que não gostamos, a graça é loucura para os fariseus, porque a graça abraça pessoas que nós temos medo, a graça abraça pessoas que não amamos, a graça abraça os nossos inimigos. Em Mateus 11, 6 diz: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que isso quer dizer? Jesus era motivo de escândalo. E Jesus está dizendo: aquele que não se escandalizar por minha causa. Porque Jesus é escandaloso. Porque ele fazia tudo aquilo que os fariseus não faziam. Jesus é escândalo para as pessoas, né, de categorias que têm a justiça humana. A nossa verdade, a nossa lógica. Jesus escandaliza, porque nós queremos a nossa justiça, que não é a justiça de Deus. E ele diz: feliz aquele que não se escandalizar por minha causa. A gente diz e canta tantas vezes: Jesus, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és o nosso rei. Mas será quanto tempo a gente suportaria caminhar com Jesus? Porque Jesus tem uma coisa: Jesus é radical com o anúncio da sua graça, do seu amor e do seu perdão. E muitos não entendem isso. Esse amor tão grande,
esse amor tão maravilhoso que Ele tem. E por isso que a nossa justiça não bate com a justiça do reino. Quando olhamos para o banquete e vemos quem está sentado ali, a gente fala, eu não vou não, eu não quero sentar com aquele. Eu tenho um trabalho importante para fazer. Mas o que é que Deus faz? A ira de Deus se transforma em graça. E Ele vai convidando, e vai convidando. O servo diz, olha, esses 3 não vieram. E ele mais uma vez diz, sai depressa. Vai para as ruas, becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, cegos. O servo diz, eu já fiz, como tu mandaste. E o Senhor diz, sai pelos atalhos, sai pelos caminhos, obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Ele quer que fique cheia. O que chama atenção aqui? Deus está dizendo o seguinte, obriga eles a virem, mesmo que eles não se sintam dignos, mas eu estou dizendo, venham, obriga eles a vir, porque eu tenho algo bom, eu tenho um grande banquete que eles nunca tiveram, nunca receberam, e Deus está dizendo isso para nós aqui nesta manhã, Ele tem um grande banquete para as nossas vidas. E a gente, às vezes, rejeita esse banquete, a gente rejeita a presença de Deus, e nós comemos migalhas, em vez de comermos o pão que Jesus Cristo tem para oferecer. Deus quer nos transformar assim, Deus quer nos dar um grande banquete, um grande banquete. Por isso que Ele insiste, por isso que Ele vai atrás, por isso que Ele vai lá, aquelas pessoas que você acha que Ele não tem jeito, aquele não, e de repente, aquela pessoa tem um encontro com Jesus e ninguém nunca falou nada com ele. Por quê? Porque Deus diz, vem porque eu morri por você naquela cruz, você é meu. Jesus diz, vem. Agora depende da pessoa, se ela quer permanecer com Ele ou não, mas o chamado foi feito, Deus fez o chamado para cada um de nós, e por isso que nesta manhã vocês estão aqui, porque vocês ouviram o chamado de Deus, e Deus está dizendo, eu tenho um banquete para vocês, eu tenho um banquete para os meus filhos. Aleluias. Ele obriga, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Eu quero te dizer, amado, amada, vocês estão na lista de convidados do Senhor. Vocês estão na lista. E Ele está esperando você sentar com Ele à mesa. Porque Ele quer a casa cheia. O nosso Deus, Ele é tremendo, porque a lógica dEle não é a nossa lógica. E por isso nós precisamos a cada dia nos converter mais, nos quebrantar mais. É uma caminhada que nós temos aqui nessa terra, que nos convida o tempo todo a renunciar à nossa forma de pensar, e passar a pensar como Cristo pensa, que todo o nosso pensamento seja levado cativo em obediência a Jesus Cristo. É fácil? Não é. Não é. Mas todo discípulo de Jesus precisa entender e perceber o quanto Jesus quer fazer em nossas vidas e através de nós. Ele tem algo de bom. No versículo 24 diz, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles que se acham justos não querem se misturar com os mancos, os pobres e os cegos. E por isso eles não vão participar, porque o Evangelho exige que nós, antes de qualquer coisa, reconheçamos o quanto nós somos pobres, cegos e nus. Enquanto a gente não reconhece que nós não somos bons, que nós somos pecadores,
Nós não somos diferentes daqueles que julgamos. Nós não somos diferentes. Quem não participará do banquete é aquele que se acha merecedor, que se acha tão bom, melhor do que os outros. Tem aquele que deseja pagar o banquete, mas o banquete é de graça. E se a pessoa não tem humildade de comer de graça, esse banquete não é para ela. O grande pecado é não desfrutar desse banquete, é se achar melhor do que os outros, querendo pagar para Deus. Eu pago para Deus. Deus vai me abençoar. Eu pago e Ele vai me abençoar. Ele quer a graça somente para Ele, mas não para o seu inimigo. Ele quer só tudo para Ele. Jesus está fazendo hoje um convite para você. Você aceita sentar à mesa do banquete, que é de graça? Ninguém aceita? Glória a Deus. Porque eu aceito esse convite. Porque eu sou pobre, cega e nua. Eu não tenho nada. Por isso, porque esse banquete é de graça, eu quero esse banquete. Eu quero estar ali presente nesse banquete. Eu aceito sentar com esses que são assim como eu, pecadora, sentar naquela mesa, estar na presença do meu Deus. Eu não rejeito esse convite. A gente precisa entender que nós somos miseráveis, pobres, e precisamos da graça e do amor de Deus. Esse banquete começou lá na Galileia com Jesus e continua sendo estabelecido através da obra de Jesus Cristo no meio de nós, através do seu Santo Espírito. E Jesus, Ele está vindo para estabelecer esse banquete final, as bodas do Cordeiro. Você crê que você vai fazer parte? Você crê que você vai fazer parte desse banquete? Aleluia! Glória a Deus! Jesus está dizendo, vinde, tudo está preparado. Não é preciso fazer mais nada, está consumado. Consumado, Jesus consumou a obra da redenção quando morreu na cruz e ressuscitou. Você não precisa preparar nada, não. As mulheres que aqui estão não precisam preparar nenhum banquete, não. Deus já preparou tudo para nós. Glória a Deus. O banquete está na mesa. O convite é gratuito. E somos todos convidados. Estejamos prontos a participar e desfrutar desse banquete que Deus preparou para nós, porque Ele enxugará toda a lágrima. Ele vai acabar com a morte de uma vez por todas. E nesse dia, estaremos todos juntos na eternidade e cantaremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor para estabelecer esse banquete final. Fique de pé. Deus nos convida nesse momento para que estejamos prontos. Você se acha pronto para participar desse banquete? Você quer estar nesse banquete? Porque Jesus já te convidou, Ele mandou um convite. Vem, porque eu quero que você esteja no meu banquete. Eu quero que você participe, porque você é meu amigo, você é meu irmão. Eu quero que vocês venham todos. Eu quero ver a minha mesa cheia. Eu não quero ter um lugar vazio. E o Senhor,
O Senhor quer nesta manhã te dizer que você se alegre, porque você é um escolhido dEle, porque Ele te resgatou, porque Ele te trouxe para a sua verdadeira luz, e Ele está aqui nesta manhã para te dizer que Ele te ama e Ele quer que você participe desse banquete, que Ele tem muito para te dar, Ele tem muito para te oferecer. Vá até Ele, venha para esse banquete, receba do Senhor aquilo que você deseja. O Senhor tem comida em abundância para te dar, Ele tem muito para oferecer. Senhor, faz agora, Senhor, aquilo que eu não posso fazer e ninguém pode fazer agora, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, tocar em cada um de nós, Pai. Senhor, Tu tens esse banquete preparado, com muita comida, Senhor. Dá-nos, Senhor, de comer a Tua comida, o Teu pão, Senhor. Senhor, o vinho da alegria, Senhor, venha alaxaralabalai sobre cada um de nós agora, Senhor. Renova-nos, Senhor, dá-nos a certeza, Pai, se somos coxos, se somos indesejáveis, mas Tu nos amas, Tu nos perdoastes, e Tu queres que nós façamos parte, do Teu banquete, que nesta manhã, Senhor, Tu venhas ser entronizado cada vez mais em nossas vidas, que Tu venhas fazer parte mais e mais da nossa vida. Eu te peço isso no nome de Jesus, que nós possamos nos alegrar, porque somos filhos amados, escolhidos. Obrigado, Pai, pela Tua doce, doce presença aqui nesse lugar. Doce presença, esse banquete, Senhor, nós vamos ter sempre, porque nós queremos estar sempre na Tua presença, Senhor. Vem nos encher mais de Ti, vem nos saciar mais, Senhor, porque nós queremos mais desse pão vivo que desceu dos céus. Aleluias, glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, louvado seja. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Santo, santo, santo Tu és. Santo, santo, maravilhoso, poderoso, grandioso. Tu és digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Nós Te entronizamos. Senhor, agora toca naqueles que acham que não tem valor. Toca naqueles que acham que não podem se sentar à mesa. Senhor, toca, obriga-os a virem, Senhor, porque Tu tens tudo de bom, Senhor. Faz, Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer, só Tu podes fazer, Espírito Santo. Vai trazendo e vai atraindo cada um mais a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. O Senhor me ungiu, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. Glória a Meu Deus. descanso é ficar junto às águas onde está meu sustento e meu lugar. Aleluia. Na sombra da morte ou em verdes pastos, sei que comigo Deus está, preparando a mesa, enchendo o meu cálice e fazendo transbordar. Pastor,
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Vocês sabem que o nosso pastor fez aniversário? Quem sabe? Amém. E vamos orar por ele? Os pastores, cadê os pastores? Maria. Pode vir. Você tem sido abençoado pela vida do pastor? Sabe, pastor, a gente é com muito carinho e muita gratidão que a gente faz essa singela, né? Homenagem a você, né? Você é importante para nós, para as nossas vidas, e a gente quer te honrar nesse momento, né? E que o Senhor te dê muitos anos ainda, com vigor, né? Você fala que você é o Josué ou o Caleb. Então, que o Senhor renove tuas forças nesse tempo, né? E nós estamos contigo, pastor, né? E vamos juntos caminhar, né? Aquilo que o Senhor tem para a tua vida, né? Para essa casa, em nome de Jesus. Então, vou te pedir para você levantar, né, suas mãos para cá, para abençoar a vida do nosso pastor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida desse homem de Deus que o Senhor levantou. E nós queremos clamar, Senhor, que toda sorte de bênção o Senhor possa derramar sobre a vida dele. Senhor, eu peço força, eu peço vigor, eu peço alegria, Senhor. Pai, que cada dia ele possa se lembrar que há um banquete, Senhor, preparado para ele, para a casa dele, todos os dias. Senhor, leva ele para esse lugar de banquete, Senhor. Que ele possa se alegrar contigo e receber de ti cada dia porção nova. Senhor, renova unção sobre a vida dele, em nome de Jesus. E Pai, aquela porta que está fechada, pela fé nós queremos declarar aberta. Glorifica o teu nome na vida dele. Continua, Senhor, dando as pregações, as palavras que tem nos abençoado. Continua dando, Senhor, para ele a direção para a tua casa nesse tempo. Abençoa toda a casa dele. Pai, nele é bendita a descendência dele. Que ele olhe, Senhor, que ele se alegre pela tua promessa. E que ele veja, Senhor, se cumprir ainda aquilo que o Senhor já falou sobre a casa dele. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado pelo carinho, obrigado por me honrarem. Obrigado por esses pastores, por esses diáconos, cada um de vocês. Eu não queria falar. Eu imagino que vai ser o grande banquete, pastor. Quando Jesus olhar e enxergar você naquele banquete, ele vai se alegrar. Sabe por que eu digo isso? Que apenas como um homem, como um pastor, que não posso fazer muito, quando eu vejo você presente, quando eu vejo que você não está faltando, eu me alegro. Agora imagina Jesus Cristo naquele dia. Vem, servo bom e fiel. Você vai participar das bodas do Cordeiro. E agora é definitivo. E agora não tem mais desculpa. E agora o inimigo não pode mais te enganar. Agora você está aqui, não há mais choro, só há choro de alegria. E hoje eu me alegro por isso aqui que nós temos,
que foi Deus que nos deu. Essa amizade que nós temos entre nós aqui na liderança, foi Deus que nos deu. Quem nos une é o Senhor. Um só Espírito, como você cantou, uma só fé. Quem tenta nos desunir é a nossa carne e o inimigo, mas o Espírito está sempre conosco, nos unindo. E Ele vai nos levar a um bom lugar, ao lugar final, em nome de Jesus. Eu termino? Eu termino. São exatamente meio-dia, olha, 11h58, então eu tenho ainda 2 horas para orar. Pai, feche os seus olhos. Pai, hoje é com grande alegria e grande emoção por essa surpresa que fizeram aqui, Senhor amado. Os meus amigos, Pai, os meus irmãos me honraram, Senhor. E nós agora queremos honrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e te agradecer por tudo, Pai, que tu tens feito pelo preço que foi pago por cada um de nós. A entrada do banquete, o preço já foi pago, Senhor amado. Eu me alegro, Senhor amado, pela vida de cada um de nós que estará lá naquele dia, Senhor amado. E lembro de cada um daqueles que já estiveram aqui e hoje estão longe do Senhor. Senhor, tem misericórdia de cada um deles. Traz eles de volta. Tira as desculpas esfarrapadas da mente deles, os sofismas que o inimigo colocou, Pai, para enganá-los, Senhor. E traga-os de volta para a glória do Teu santo nome. Eu abençoo essa equipe de pastores, de diáconos, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa igreja e te digo muito obrigado, Pai. Leva-nos agora em segurança, debaixo da Tua unção e debaixo da Tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus!